Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal Eu Passarinho. Hoje eu trago para vocês uma pessoa que eu considero um exemplo de superação, uma pessoa que é um ícone, Frida Kahlo. Observe que eu carrego ela no meu pescoço. Eu tenho motivos para trazê-la bem aqui. Não só aqui, tá? Olha como eu sou admiradora. Tá vendo? Tem aqui, tem os adesivozinhos, meu planner. Sempre as cores fortes, marcantes, vibrantes. Olha só, meu penal. Não tô fazendo propaganda para nenhuma loja, tá, gente? Eu até tenho, olha só, uma sapatilha. Esse material é exclusivo, tá? De tanto que eu gosto dessa mulher. Agora eu vou dizer para vocês, contar para vocês a história da Frida, para vocês entenderem o porquê da minha admiração por ela. Não sou só eu, tenho minhas amigas, eu conheço um monte de gente que gosta dela, tá bom? O nome dela é Madalena Carmen Frida Kahlo e Calderón. Ela nasceu em Coyoacán, no México. Mas Frida Kahlo, quem realmente chamava ela de Frida Kahlo, o apelido, quem apelidou foi o pai. O pai dela, ele veio da Alemanha, né? Com 19 anos ele veio para o México e era Carl William Kahlo. E aí ele adotou ser chamado de Guilherme, que William no México é como se fosse Guilherme. E a mãe era a Matilde Calderón, de origem indígena espanhola. Aí a Frida fez um quadro, um retrato, que são as duas Fridas. Ela fez dela, né? Uma Frida branca, com trajes característicos europeus, e uma Frida com um traje mexicano, com as características indígenas com mexicana, assim, e mais morena, escura, e ela tinha um retrato até do Diego nesse quadro, tem uma obra dela que representa a origem dela, né, que é europeia com a questão indígena. Então é muito interessante essa obra dela. Aí tem a questão da corrente sanguínea, né, vindo das duas, assim, fazendo a união. Ela nasceu em 1907, a Frida, mas ela diz que nasceu em 1910, porque foi em 1910 que teve a Revolução Mexicana. E ela se diz filha da Revolução, que foi de 1910 a 1920, né? Então ela dizia que ela era filha da Revolução, e ela se data por 1910, o nascimento dela. Ela tinha 3 irmãs por parte de mãe e 2 por parte de pai, porque o pai tinha sido casado, né? Anteriormente, antes da mãe, e depois ela teve 3 irmãs por parte de mãe. Ela chamava a mãe de minha chefe, porque a mãe, assim, ela cuidava da casa, tinha uma responsabilidade muito grande, era uma mãe, assim, muito organizada com os afazeres da casa, então ela chamava a mãe de minha chefe. O pai, ele era um fotógrafo e tirava muitas fotos da Frida, por isso que a gente vê muitos retratos da Frida, e ela tem aquela pose, assim, né, ela tem umas fotos bem icônicas, assim, dela tirando, né, ela faz umas poses, assim, bem interessantes, eu gosto daquelas fotos da Frida, dos retratos que o pai tirou dela, né. Então ela faz bastante poses assim icônicas. A Frida, com 6 anos de idade, ela teve poliomielite e ela sofreu uma lesão na perna, né? Não teve jeito, o pai até tentou que ela fizesse exercícios físicos assim para ver se superava a lesão, mas não teve jeito. E aí ela começou a usar calça, que na época não era uma coisa que as meninas usavam, e saias bem longas. Por isso que ela tem a questão das saias, né? Que ela usava aquelas saias coloridas, ela que inventou aqueles trajes para fazer. Ela era diferente, né? Os trajes que ela usava assim, e as saias sempre longas para esconder um pouco a questão da perna dela, né? Porque ela tinha uma perna mais fina até em função da poliomielite. O pai sempre foi presente assim na questão de ajudá-la com o problema da poliomielite, né? Sempre deu muito incentivo para ela fazer atividade física, mas não surtiu muito efeito. Ela teve muita dificuldade em função da poliomielite, né? O pai também ele tinha epilepsia, ele era epilético, então com 14 anos ela entrou para a Escola Nacional Preparatória e ela foi uma das 35 meninas dentre 2.000 candidatos, tá?
que passou no curso, lá no exame. E ela queria estudar medicina. Por quê? Porque ela queria ajudar o pai. Ela queria estudar para entender a situação do pai ali, para ajudar o pai com a epilepsia. Então ela sempre tinha essa preocupação, porque ela tinha muito carinho pelo pai, né? E aí na escola que ela estudava, ela tinha um grupo, e o nome desse grupo era os Cachuchas. E esse grupo um dia chegou na escola e era 7 meninos e 2 meninas. E eles entraram com um burrinho dentro da escola. Pode isso. Eles entraram com um burrinho para ver a galera que, como eles não eram sapecas, eles entraram com um burrinho na escola. E foi num desses episódios aí que o Diego apareceu lá. Ele foi convidado para pintar um painel lá na escola. E aí ele já era prestigiado lá, né, no México. Já era um cara, ele tinha 36 anos. E aí ela foi lá e ficou olhando o trabalho dele. Ela foi lá, olhou o trabalho dele, achou interessante e tal, mas não era interessada por ele ainda. Porque naquela época, ela estava de paquerinha, ela era meio apaixonada pelo Alejandro Gomes Arias, né? E eles ficavam de cima e para baixo, os dois andando de cima e para baixo, tá? Trocavam cartinha, eles andavam de cima e para baixo na cidade. E aí um dia mandou uma cartinha para ele que dizia bem assim, ó: Alex, escreva em breve, e mesmo se não for verdade, diga que me ama muito, que não pode viver sem mim. Essa Frida já era, né? Já era ligeira naquela idade ali, né? Já tinha, assim, um jeitinho especial de ser. Muito fofa. E com 18 anos, ela e o Alejandro estavam andando na cidade de ônibus. Os dois estavam dentro do ônibus, conversando, tal, batendo papo. E nisso o ônibus, ele bateu num bonde. Bateu muita violência num bonde. Muitas pessoas morreram nesse acidente e uma barra de ferro pegou na Frida Kahlo, atravessou o corpo dela, principalmente assim na pelvis, né? Na região pélvica, e pelo corpo dela fraturou clavícula, costelas, a parte aqui da região da vagina, ela teve hemorragia, ela ficou muito tempo no hospital, muito tempo entre a vida e a morte, muito tempo na cama. E aí depois ela foi para casa, né? Mesmo assim ela ficou um bom tempo ainda para se recuperar, muito tempo para se recuperar. E o pai dela montou tipo de um cavalete na cama para ela, e ela chegou em casa, ela pegou as tintas que o pai tinha e botou um espelho e começou a fazer autorretrato. O primeiro autorretrato que ela fez, ela deu para o Alejandro. Ela estava com um vestido de veludo, assim, um autorretrato, e deu para ele. Só que assim, a relação entre os dois não deu muito certo, mas eles preferiram ficar amigos. Eles continuaram uma amizade, assim, sabe? E daí ela começou a fazer uns autorretratos, umas pinturas, e levou pro Diego dar uma olhada. Olha só a petulância dela, a coragem dela de levar pro Diego, né? Já era ousada, veja só. Ela foi lá, o Diego estava fazendo um mural lá no Ministério da Educação, e ela foi lá levar para ele os quadros que ela tinha. O Diego gostou do trabalho dela, não só do trabalho, como dela. Ele olhou para ela e se encantou por ela. E ali eles começaram a se conhecer. Começaram a trocar figurinhas, a conversar, tal. E aí, em 1929, os dois se casam. Ela com 22 anos e ele com 42 para 43. Ela ali assume um papel de esposa, tá? Dona de casa, assim, faz comidas, faz jantares para os amigos, leva comidinha para ele lá no andaime onde ele tá fazendo a obra dele, sabe? Faz aquele papel de esposa ali, sabe? Aceita as coisas e tal. De 1930 a 1933, ele tem um monte de trabalho para fazer nos Estados Unidos. Murais, ele recebe encomenda de murais para fazer em Detroit e tal. Aí eles ficam um tempo fora. Depois eles voltam para o México. A Frida, ela tenta engravidar, mas por causa do acidente que ela teve, principalmente nessa região aqui onde foi bem trágico, né? Da região da pelvis, a parte da pélvica aqui, ela sofreu vários abortos. E isso acabou com ela, assim. Acabou, ela entrou em depressão e aí ela não consegue segurar a gravidez.
Ali ela faz o quadro Henry Ford Hospital, onde ela demonstra todo o sofrimento dela com as perdas, né, dos abortos ali. E ali a gente vê que ela não aguenta a barra, ela tenta suicídio algumas vezes, né? Com facas, com martelos, ali ela entra numa situação bem dramática da vida dela. O Diego, ele era um cara que antes mesmo de casar com ela, ele já tinha vários casos, assim. Ele foi casado, outras vezes ele não aguentava, assim, nos relacionamentos. E com ela também não foi diferente, ele teve vários casos extraconjugais. Inclusive com a irmã dela, com a Cristina, com quem ela teve 6 filhos, que ela descobriu. Quando ela descobriu essa situação, o que ela fez? Ela corta o cabelo dela, bem curtinho, que era uma coisa que o Diego amava, o cabelo da Frida. E ela faz uma pintura, um autorretrato, ela com uma roupa assim, meio masculina e o cabelo curto. Né? Tem esse autorretrato dela também de cabelo curto, que é uma pintura dela também famosa. A Frida também tinha suas relações extraconjugais, ela era bissexual. O Diego não se importava com isso, desde que fosse só com mulheres. Podia ser até mulher casada. Mas se fosse com homem, ele não aceitava. Teve uma época que o Trotsky, ele estava exilado na casa deles, na Casa Azul, e a Frida acaba tendo um caso com ele, os dois meio que se apaixonam, e eles têm um caso, aí ali o casamento deles fica abalado, dos dois, né, porque o Diego não aceitou isso, e porque os dois eram comunistas, né, a Frida e o Diego, e o Trotsky fica ali justamente por causa disso. Aí eles acabam se separando, né? Por ter acolhido ali, tem aquela relação ali entre eles. E aí os dois têm esse caso ali, o Trotsky e a Frida. Depois ela tem um caso com um fotógrafo que tirou umas fotos dela, que é o Nicholas Murray. As fotos que ele fez dela são maravilhosas, tá? São fotos assim que tem eu acho que se for procurar na internet, a Frida tá perfeita naquelas fotos ali, ela é um ícone, né? Eu acho ela maravilhosa, perfeita, aquela monocelha linda ali. E os dois têm um caso, né? Ali também, ela tem um caso com ele, pequeno, mas tem um caso com ele também. Em 1938, ela faz a primeira exposição individual em Nova York. O André Breton, ele qualificou a obra dela como se fosse surrealista, né? Ele faz um artigo lá dizendo que a obra dela é surrealista. Aí ela diz assim, mais tarde ela declarou assim, pensavam que eu era surrealista, mas eu não era. Nunca pintei sonhos, pintava a minha própria realidade. Né? Em 1939, ela expôs em Paris e foi elogiada, sabe por quem? Por Kandinsky e Picasso. Maravilha. Né? Em 1940, os dois se separam. O Diego e ela se separam. Mas eles não aguentam, porque assim, ela era louca por ele. Ela tinha um amor por ele assim, incondicional, sabe? Era aquele amor de alma. Porque não havia sexo entre eles mais. Eles fizeram um acordo, né? O Diego também gostava dela. Era um amor assim... platônico já. Era um amor de alma. Eles fizeram um acordo porque ela via as outras mulheres, né, na questão sexual quando estava transando. Então tinha uma conversa entre os dois ali que eles iam ficar juntos, mas sem a questão. Tanto é que eles fizeram a casa vermelha, a casa azul, e aí cada um ficava na sua casa e tinha uma pontezinha em cima que eles atravessavam para se visitar, né, de madrugada, a hora que fosse, que desse vontade, mas não viviam na mesma casa, porque senão eles se matavam, né? Mas eles se gostavam, se amavam desse jeito. E dava certo, tanto é que eles ficaram juntos até o final ali, né? E aí eles se separaram em 1940, mas voltaram no mesmo ano, tá? E nesse mesmo ano eles constroem essa casa um do lado do outro e faz essa pontezinha interligando para poder ficar junto, né? Senão não dava certo, eles iam se matar. A Frida tinha muitos animais de estimação, de vários tipos. Ela tinha papagaio, águia, macaca-aranha, cachorro, sapo, e os nomes dos animais o mais engraçado é o nome dos animais que ela tinha. Tá?
Ela foi professora de pintura e escultura na escola La Esmeralda. Os alunos amavam, eram apaixonados por ela. E ela chamava eles de Los Fridos. Eu ia adorar ser chamada de Las Fridas, como eu queria ter sido aluna dessa Fridinha. Agora, o que acontece? Na metade da década de 40, em 1944, a saúde dela piora, ela fica muito mal, tá? Ela fica muito fraca. Ela começou a fazer muita cirurgia, muitas operações na coluna, no pé, o negócio começou a ficar muito ruim pro lado dela. E ela começou a usar vários tipos de coletes durante vários meses. Aí surge aquela pintura, a coluna partida. Ela tem aquela, tem aquela pintura dela que abre aqui, né? Aquela pintura que ela fez. Essa camisa também, tá, gente? É da Frida, ó. Tá? Onde não puderes amar, não te demores. Aí ela faz aquela pintura da coluna partida. Maravilhosa também, né? E ela muita medicação ela tinha que tomar, porque ela não suportava dor. Não suportava dor, tá? Sabe aquela dor horrível na coluna? Ela não suportava a dor que ela sentia, né? E em 1950, ela ficou praticamente um ano todo hospitalizada. Em 1950. E a medicação aí já estava praticamente na morfina, né? De tanta dor que ela sentia. Em 1953, aí é que o México, o país onde ela morava, faz a primeira exposição dela. Ela já não saía mais da cama. E aí todo mundo foi para a exposição, menos ela. Ela disse, como assim, né? No meu país eu não vou na exposição? Todo mundo foi, ela ficou em casa. O que ela fez? Ela chamou um caminhão, um pessoal para carregar, ela ficou na cama dela, arrumou tudo e tal. Botaram a cama dela em cima do caminhão e ela apareceu na exposição carregada na cama. Aí foi a maior festa. Foi a maior festa. Essa mulher é um espetáculo. Essa mulher é um espetáculo. E ela pôde aproveitar a exposição dela. Aí fez o maior sucesso, né? Saiu em tudo que é lugar, que ela apareceu na exposição dela na cama. Ela teve que amputar a perna, gente, depois não deu mais, começou a gangrenar a perna dela, perna direita dela. E foi onde surgiu aquela frase icônica: pés para que os quero, se tenho asas para voar. Ela sempre deixa explícito nas obras dela o amor que ela sentia pelo Diego. Tem várias obras dela que ela mostra, né? Tem uma que o Diego tá deitadinho no colo dela e ela como se fosse a mãe do Diego. Tem várias obras assim que mostram o amor que ela tem pelo Diego, né? 10 dias antes dela morrer, ela assim, dá para vê-la nas fotos, ela debilitada. Ela ainda foi numa manifestação contra a derrubada do governo da Guatemala. Aí, em dia 13 de julho de 1954, com 47 anos, um ano a menos que eu, 47 anos, ela morre de embolia pulmonar. Isso é o que diz lá no documento de óbito, né? Na certidão de óbito. Mas, depois, quando acharam na Casa Azul, que o Diego trancou um banheiro da Casa Azul, que hoje é o museu, que eu já vou falar, acharam um diário. Nesse diário, ela deixa um escrito assim, ó: espero que minha partida seja feliz, espero nunca mais regressar. Isso parece um bilhete de despedida de quem cometeu suicídio, né? O pessoal desconfia que ela tenha errado na dose da medicação. Que ela tenha tomado a medicação a mais, assim, sabe? A dor era tanta que eles acham que ela tenha exagerado na dose e tenha cometido suicídio, ou foi sem querer, mas acabou morrendo em função do exagero na medicação, né? Ela era conhecida, apesar de tanto sofrimento, de tanta dor, de tudo isso que aconteceu na vida dela, de tanta coisa, né? Ela era conhecida pela sua alegria, pelo amor pela vida, né? Era uma pessoa que gostava de se divertir, de dançar, de beber, de estar com os amigos. O Coldplay, que quem me conhece sabe que é uma banda que eu amo de paixão, ele escreveu
compôs uma música, acho que é do quarto álbum deles, é do quarto álbum, se não me engano, que é Viva la Vida, que é em homenagem a Frida Kahlo. Por quê? Porque a última pintura dela é da natureza morta, que é das melancias. Na fatia da melancia está escrito Viva la Vida. Então eles foram beber lá na fonte da Frida Kahlo, na última obra dela, para dar o título para essa música. E quando eu escuto essa música, parece que eu sinto que é Frida Kahlo que está ali. Não que a letra tenha alguma coisa a ver com Frida Kahlo, mas é a batida, é o som dessa música, sabe? Que é aquela coisa de viver, de querer sair assim correndo, de querer respirar aquele ar de, né? De luta, de esperança, de coisa boa assim. Então é o Coldplay fazendo essa homenagem a Frida Kahlo, uma banda maravilhosa. A capa da Vogue do México, em 2012, a capa da Vogue foi Frida Kahlo. Em 1996, o diretor Paul Ledoux fez o filme Frida, Natureza Viva. E em 2002, teve o filme Frida, com a Salma Hayek. Então foi um filme muito espetacular, contando a vida dela toda assim, né? Ela representa um símbolo de força, de resistência feminina. E eu acho que se ela não tivesse passado por todas essas situações, não teria sido Frida Kahlo. Não que a gente deseja o sofrimento para os outros, né? Mas ela só foi Frida Kahlo porque ela passou por tudo isso e conseguiu, disso tudo, ver o lado positivo da vida. O sofrimento dela, ela transformou em arte. Aí eu carrego isso aqui porque todos os dias, quando eu acordo ou quando eu passo por alguma coisa, eu olho para ela e digo: você superava as dificuldades, eu também posso superar. Você conseguir, apesar de toda a sua dificuldade, transformar, canalizar o seu sofrimento em alguma coisa positiva, em alguma coisa bela, em alguma coisa que você está deixando para as outras gerações de bonito, de belo. E eu tenho que deixar alguma coisa de bonito, de belo, de maravilhoso para os outros. Que a minha passagem aqui não seja em vão. Por isso que eu a admiro. Porque apesar de todo sofrimento, ela deixou uma riqueza cultural para nós. E aí eu quero tê-la como exemplo. Para que a minha passagem aqui não seja em vão também. É por isso que eu a admiro e que a carrego aqui. Porque a gente precisa ter pessoas assim para nos fazer sermos melhores. Não é verdade? Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Eu ainda não tenho assim material suficiente para colocar as imagens, mas vou aprendendo aos poucos. Mas dei uma olhada nas imagens, nas obras da Frida. Tem tanta coisa linda. Foi um ser assim que veio para esse planeta para nos ensinar tantas coisas. Espero que eu tenha contribuído hoje com vocês. Um beijo no coração e até a próxima. Fiquem bem.